é minha esposa. Toma a tua esposa e vai embora. Aí Deus diz, você não vai despedir o homem vazio. Aleluia, você vai dar riqueza para ele, o dote e a vergonha que ele passou. Aleluia, é Deus agindo na aflição de um homem que ele realmente fez, porque balançou diante de uma adversidade. A coisa mais linda é conhecer Deus. Deus nos ouça no dia da aflição e envia socorro. Eu me lembro que uma vez eu recebi um homem, um pastor vindo lá do Amazonas, e ele nos contou algo, isso mais de 30 anos atrás. Hoje a Amazonas está muito, já derrubou muito mato, mas naquela época existia muita comunidade de crente da Assembleia de Deus, e não tinha estrada. Eles conheciam por picadas, abriam uma picada, até sair no meio da comunidade. A Marli lembra dele. Tomou água a noite inteira, um homem de Deus. E ele diz, olha pastor, eu tenho um testemunho para contar do nosso pastor que ia servir a ceia na comunidade. E esse pastor tinha feito 2 cursos de teologia para servir ali, tinha saído do seminário, e ele achava que conhecia Deus. E de repente ele foi servir uma ceia na comunidade, e começou a garoar, e ele perdeu a trilha. Era trilha. Ele perdeu a trilha. E aí no meio daquela trilha, ele foi caçando trilha, e foi caçando, e foi se embaraçando, e de repente escureceu. E ele caiu no meio, ele caiu em um poço, um buraco muito fundo. E ele ficou ali dentro, e ali dentro ele viu que conhecer teologia é bom, mas não é tudo. Conhecer isso é bom, mas não é tudo. E ele viu que o mais importante de toda a caminhada é conhecer Deus. E ali ninguém vinha socorrer ele. E ele começou a entrar em aflição. Ele dizia, Deus, o que é que eu faço agora? Ele estava com um bornal, com pão, com vinho, para servir os irmãos. E ali ele orou, Senhor, Deus te ouça no dia e o nome do Deus de Jacó e envia-te socorro. E de repente ele viu que chegou um homem na boca do poço, muito sim na aparência de um índio, um braço forte, estendeu as mãos. Ele disse que o homem tinha um braço muito longo, e diz assim, daqui a tua mão. E ele disse, mas quem é esse homem? É um índio, olha o tamanho do braço dele. E o índio pegou na mão do pastor, e ele flutuou dentro daquele poço. Aí colocou ele para fora, e aí o índio, na aparência do índio, porque Deus aparece para o homem na aparência que ele quer, meu irmão. E diz, agora você vai me seguir. Siga-me. E começou ele a seguir aquele índio, mas aquele homem era muito grande. E de repente, chegaram na comunidade, estava toda a comunidade reunida, ele molhado, porque começou a chover. E aí os irmãos viram que o pastor chegou, e diz assim, nós vamos providenciar uma roupa para o Senhor. E tinha uma fogueira para o lado de fora, não é igreja como a nossa, coberta de palha. E aí arrumaram uma roupa para ele, trocou de roupa. Aí ele veio, aí ele perguntou, escuta aqui, cadê o índio que veio comigo? Não, ninguém veio com o senhor chegou sozinho. Ele disse, não, eu caí dentro de uma cova, eu estava chorando e clamando, eu não tinha como sair daquela cova, e chegou o índio,
e disse assim: me dá a tua mão. Ele me tirou de dentro daquela cova, e quando ele me tirou, ele me disse: me acompanha. Eu acompanhei ele até aqui, ele chegou comigo até aqui. Aí alguém dizia: não, o senhor chegou sozinho. Ele diz: não, o índio me trouxe. Não, o senhor chegou sozinho. Era Deus ouvindo aquele homem no meio da angústia. E Deus é o mesmo hoje, ontem e é eternamente. E Ele está aqui. E aquele homem passou a conhecer Deus. Aleluia.